claro que com todas essas alegrias, títulos conquistados, bom trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, o nome do técnico do Verdão fica valorizado no mercado. E aí que eu te pergunto, professor Celso Unzelt, com essa possibilidade de o Jorge Jesus deixar o Benfica, será que o Benfica não estaria de olho no técnico do Palmeiras? É uma possibilidade. É um técnico que sai de Portugal ainda muito verdinho, né? Muito fresco, muito imaturo do ponto de vista de conquistas, não tinha conquistas, tinha um rápido trabalho no Sporting, ele é cria do Sporting, não tinha um trabalho consolidado. Mais uma vez o Benfica poderia voltar aos olhos ao Brasil, né? Que foi onde ele encontrou Jorge Jesus. Agora você qualificou o trabalho do Abel como bom? Bom é todo o trabalho que eu fiz na vida, viu? O trabalho do Abel é ótimo. É alguém que realmente veio para cá, triplicou o número de títulos continentais do clube. Onde ele chega, o clube tinha 1, agora tem 3. Você pode não ser um adepto, para ir usar um termo em português de Portugal, né? Um adepto do jeito em que ele vê o jogo, mas não pode negar que é um grande estudioso. Né? E aí já entrando nesse jogo do dominó, né, Abel? Porque seria um dominó. O Flamengo levando Jesus, o Benfica olharia para o Abel, o Palmeiras seria necessidade de um novo técnico. Imagino que o torcedor palmeirense pelo menos torça para que isso ocorra mais para frente até do Mundial, porque o Abel, até por característica de jogo, é o tipo de técnico muito interessante para o time sul-americano ter e tentar surpreender o time europeu, no caso o Chelsea, no Mundial de Clubes. Se for para roubá-lo do Palmeiras, imagino que o palmeirense torça para que isso aconteça, pelo menos depois de fevereiro, Abel. Sinceramente, não acredito que aconteça. Ele tem contrato até o final do ano que vem. A presidente Leila disse que ele continua. Mas a gente sabe como as coisas mudam no futebol de um dia para o outro, né, professor? Tem a questão da família também, a família que, obviamente, ele sente falta, as filhas, a esposa que ficaram em Portugal, e um eventual convite de um grande como é o Benfica, certamente traria uma dúvida na cabeça do técnico. Eu, particularmente, acredito que, mesmo assim, ele continue no Palmeiras. Você concorda? Eu também. Eu também acredito, porém, você levantou aí características muito parecidas com aquelas da debandada de Jesus do Flamengo para o Benfica, não é verdade? Ele tinha um contrato recém-reformulado, recém-assinado, em termos muito bons para ele. O Jesus também tinha a história da família, naquele momento, agravado por um momento da Covid, que felizmente, pelo menos aos nossos olhos de leigos, não parece ser o mesmo, e realmente não é o mesmo daquela época, mas aquilo também contou muito para a debandada do Jesus. Então a gente imagina que, em princípio, sim, o Abel fica. Ele tem contrato e perspectivas no Palmeiras. Agora, um convite efetivo do Benfica, para além dessa nossa especulação do bem, né? Especulação no sentido de análise de possibilidades, seria sim suficiente para dar uma mexida nele, para dar uma balançada. O Palmeiras segue sendo assunto no nosso Sport Center, porque a gente vai falar agora do mercado envolvendo os grandes clubes de São Paulo. Óbvio que o Palmeiras está nessa, mas principalmente Corinthians e São Paulo investindo muito, tentando reforçar os seus elencos. A reportagem é do Eduardo Afonso. Nessa época de bola parada nos gramados, o jogo passa a ser disputado nos bastidores e cada contratação é comemorada como vitória. As 4 equipes grandes do futebol paulista estão atrás de qualificar seus elencos. E nesse caso, não adianta cartinha e pedidos ao Papai Noel. O que manda é o caixa de cada clube. No Corinthians, por exemplo, vale lembrar que em 2021 o time foi pra lá de econômico na montagem da sua equipe. Só quando a situação financeira melhorou, já na metade da temporada, é que chegaram alguns presentes ao seu torcedor, como William, Roger Guedes, Juliano e Renato Augusto. Já para 2022, o pensamento subiu. Cavani é a bola da vez. E a diretoria, embora publicamente não crie nenhuma ilusão, em nenhum momento descarta essa possibilidade. E não só não descarta, como dá a entender, se não vier Cavani,
vai atrás de outro atacante de nível mundial, Diego Costa ou Luis Soares. Canu, zagueiro do Botafogo, pode ser outra lembrancinha de Natal para a fiel torcida. O São Paulo e seu interminável problema de falta de grana trabalham em possibilidades mais modestas. O zagueiro Alan Franco, do Atlanta United, já havia sido indicado por Crespo e agrada a atual comissão. O atacante Wesley Moraes, do Aston Villa, é considerado uma negociação complicada, mas não descartada. A troca de Patrick por Pablo é o formato de negócio que mais atrai: gasto reduzido. Mas quando quer subir o nível, o tricolor esbarra numa condição: precisa de ajuda de um investidor. Por isso, Douglas Costa está distante e Soteldo parece um sonho impossível. O Palmeiras não sofre desse problema de falta de grana. A busca agora é por mais um atacante, já que Luiz Adriano não deve ficar. Yuri Alberto do Inter é desejo. E para tê-lo, o Palmeiras já ofereceu 10 milhões de dólares mais 4 jogadores: Vitor Luiz, Kusevich, Matheus Fernandes e o próprio Luiz Adriano. Não teve sucesso. Castelhanos do New York City e Wesley Moraes do Aston Villa surgem como plano B. E para a zaga, como não deu certo com o Huerta, Martínez do River Plate está sendo sondado.